Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: institui o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos, CMICAA de Jacareí. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos, mais uma vez, as mães que estão aqui, professoras, vereadores, mesa diretora, funcionários desta casa, TV Câmara. Hoje é um dia muito especial para nós, porque a gente defender a causa do autismo é algo que é maravilhoso para nós. E esse primeiro projeto que nós iremos votar agora, nesse momento, que veio do prefeito Celso Florencio, ele fala da criação do Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos de Jacareí. É importante nós ressaltarmos aqui que nós temos em Jacareí um conselho que trata das pessoas com deficiência, mas nós não temos ainda um conselho específico para essa causa das pessoas neurodivergentes. E a gente sabe o quanto que é importante o papel dos conselhos na sociedade, porque ajudam e muito a pensarmos políticas públicas para a população do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Então o conselho, ele é fundamental. O conselho, ele é muito importante porque o poder público, ele cria as leis, ele pensa em legislações, mas juntamente com as pessoas que são os conselheiros, que são as conselheiras, essas leis são aprimoradas, elas são melhoradas, porque são pessoas que pensam junto diversas causas importantes para a nossa sociedade. E é justamente isso que eu vou apresentar aqui para vocês, e de antemão já peço apoio de todos os vereadores, para que possam votar favoráveis, para a gente poder criar esse conselho da pessoa neurodivergente do município e darmos mais um importante avanço na nossa cidade, na questão das pessoas com deficiência. Então peço que vocês escutem com atenção para que a gente possa apresentar e vocês compreenderem a importância e como que vai funcionar basicamente esse conselho. Fica instituído o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos, vinculado ao gabinete do prefeito. Artigo 2º. Este conselho, órgão colegiado com composição paritária entre o poder público e sociedade civil, tem por finalidade, olha só a finalidade do conselho, deliberar sobre as políticas públicas que promovam a participação da sociedade civil na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas destinadas às crianças atípicas no município de Jacareí. Parágrafo único, isso aqui é bem importante porque a gente fala muito neurodivergente, mas será que todos sabem o que é neurodivergente? Entende-se por crianças e adolescentes atípicos, aqueles que apresentam condições de neurodesenvolvimento cognitivo, neurológico ou comportamental que exigem apoio e atenção diferenciados, tais como, não se limitando, o transtorno do espectro autista, o TEA, transtorno opositor desafiador, que é o TOD, acho que vocês conhecem bastante também, deficiência intelectual, transtornos de déficit de atenção, que é o TTH, dislexia, entre outros transtornos que impactam o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. Como que será esse conselho? Integrará esse conselho membros titulares e suplentes, nomeados pelo prefeito com mandato de 2 anos, permitida uma recondução. O Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos será paritário, constituído por 12 membros e seus respectivos suplentes, os quais serão nomeados e impulsados por meio de portaria do Poder Executivo, ou seja, quem vai nomear é o prefeito no caso. Da seguinte forma:
serão 6 membros representantes e indicados pelo poder público, um representante do gabinete do prefeito, um representante da Secretaria de Assistência Social, um representante da Secretaria de Saúde, 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria de Esportes e Recreação. Olha que interessante, a sociedade civil também pode participar e deve. 6 membros representantes e indicados pela sociedade civil organizada. 3 representantes de pais, mães responsáveis legais das crianças e adolescentes atípicos. Um representante de entidade ou associação de apoio à pessoa atípica, com sede em Jacareí. Um representante da sociedade civil indicado pelo Conselho Municipal e um representante da sociedade civil indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Importante lembrar que esses conselheiros não serão remunerados. É um trabalho voluntário também, mas importante, de grande relevância para o nosso município. Por fim, o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos poderá convidar para participar de suas sessões com direito à voz representantes de entidades ou órgãos públicos ou privados, cuja participação será considerada importante diante da pauta da sessão, e pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir com a discussão das matérias em exame. Então, vocês podem ver, pessoal, que é um importante projeto que vai ser votado aqui, e que vocês que estão aqui, mães e pais, vão ter direito à participação meio que indireta e direta desse conselho. Quem está aqui também poderá ser indicado para ser conselheiro. Então, vocês poderão fazer parte também desse projeto, desse processo. Então, é algo que é feito em conjunto, junto com o prefeito, junto com os vereadores. Também vai ter uma emenda do Paulinho do Esporte que ele vai apresentar aqui, para colocar, se eu não me engano, uma pessoa da Câmara para poder representar. Então, é um trabalho em conjunto. Para a gente poder concluir aqui, que a proposta principal desse projeto é promover a inclusão e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes atípicos, com ênfase na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas a este município. O projeto visa assegurar a participação ativa, tanto da sociedade civil quanto do poder público, em composição paritária, para discussão e deliberação sobre ações essenciais para a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes atípicos. Então, meus amigos e minhas amigas, são projetos importantes como esse que a gente quer propor aqui para promover a participação da sociedade. Então, como líder de governo, quero contar com o apoio dos vereadores que estão aqui. Peço o voto favorável de vocês. E também agradecer mais uma vez a todos os representantes, a todas as representantes, sejam professoras que também trabalham com autismo. Tenho certeza que todos vocês aqui pegaram a mesma criança que foi autista, tenho certeza. A Ana, ao Marquinhos que está aqui, a Conceição que está aqui, e dizer que vocês podem contar comigo, contar com a gente, e eu peço o apoio e o voto favorável dos vereadores para que a gente possa avançar na criação deste conselho. Para terminar aqui, nós em Jacareí já temos um conselho da pessoa com deficiência, mas era necessário criar um conselho que pensasse nesse assunto específico, para que a gente pudesse trabalhar essa causa dos neurodivergentes. Então, conto com o apoio dos vereadores, conto com um voto favorável, e a população que está aqui entenda que é um projeto para a gente poder pensar junto políticas públicas para as pessoas neurodivergentes no município. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, quero de antemão mostrar minha alegria em votar favorável
a esse Conselho Municipal de Inclusão de Crianças e Adolescentes Atípicos. E, ao mesmo tempo, mostrar a alegria de que a criação desse conselho, ela está bem ampla e mostra a preocupação de termos nesse conselho pessoas que possam realmente fazer a diferença. Aqui nós vamos ter, nesse conselho, um representante direto do gabinete do prefeito, quer dizer, uma pessoa que vai falar e vai levar as situações direto ao prefeito. A mesma coisa com assistência social, o que a secretaria também pode fazer. Então vai ter um representante nisso, Jean. Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Esportes, com certeza vai ser incluído alguém da Câmara de Vereadores, né? E não deixar também quem mais tem interesse dessa causa de fora, muito pelo contrário, está abrindo 3 vagas para os pais ou representantes legais dessas pessoas. Representante de entidade ou associação de pessoa atípica com sede em Jacareí, representante da sociedade civil, indicado pelo Conselho Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência, representante indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos e das Crianças e dos Adolescentes. Então, assim, é um conselho que está olhando para todas as entidades como um todo e, principalmente, dando plena maioria para os pais ou representantes legais dessas crianças. Não tenho dúvida que vai ser um conselho popular e inclusivo na nossa sociedade. Então, por essa razão, pelo número de pessoas que estão incluídas nesse conselho, não tem como dar errado, tem que dar certo, porque aqui tem a sociedade, tem o poder público representado, mas, acima de tudo, tem as pessoas que defendem a causa também representadas. Então, de antemão, Jean, pode contar com o meu apoio. Sou totalmente favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero... desculpa, Gabriel. Quero contribuir daqui mesmo, embora já tenha feito algumas colocações no projeto anterior, que se refere ao mesmo tema. Me veio à mente as pessoas que me ajudaram, porque nós estamos falando de algo, em tese, novo para nós, com linguagens próprias, com desafios novos, e a gente tem que ter humildade de reconhecer as nossas limitações, até por às vezes não ter proximidade com pessoas neurodivergentes, e é fundamental que a gente busque apoio. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a doutora Priscila, agradecer a Leda pelo trabalho que desenvolve na cidade, o Marquinho, a Ana Maria, a todas as pessoas que de certa forma, lutam e às vezes não são vistas, mas que contribuem. E ontem eu estava estudando esses projetos na minha casa. E aqui eu quero compartilhar com vocês 2 situações. Uma que eu recordei, que uma vez minha filha mais velha chegou em casa chorando aos prantos. E eu falei: filho, o que aconteceu? Ela falou que um coleguinha tinha sido tratado de forma diferente, só porque ele era neuroatípico.
E aquilo ali me chamou bastante atenção. E eu confesso que até me senti orgulhoso pela postura dela, porque com pouca idade ela foi, falou com a professora e perguntou para mim se podia falar com a diretora. Eu falei: filha, com um jeito você pode falar, você deve falar, né? Eu acho que tem as normas da escola, só que a gente tem normas não escritas, que é aquele de tratar bem todas as pessoas, independente da condição, independente do jeito que aquela pessoa se comporta. E você tem que fazer a sua parte. Então isso aconteceu já tem um tempo. Mas ontem, estudando o projeto, eu até falei com a minha esposa, falei: ô Jussara, por um acaso você sabe se tem alguma diferença significativa de neurodivergente e neuroatípico? Eu falei: não sei. Aí a minha filha já virou, a menor, a Eloá já virou e falou assim: ô pai, vamos pesquisar no ChatGPT. Então a gente tem que utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, desde que numa fonte segura, para a gente poder aprender também. Então existe sim uma diferença bem sutil, eu acho que depois os nobres pares vão poder também se aprofundar, mas isso me veio à mente para poder falar um pouquinho desse projeto de construção. Jean, eu acredito muito que nós somos formados pelo corpo e pela alma, pelo menos eu acredito dessa forma, né? E eu acho que a nossa estrutura física, ela é fundamental nesse contexto. Então, por isso, a criação de um conselho específico é essa estrutura. Não adianta a gente ter boas ideias, a gente ter na alma, no nosso coração, na nossa mente, as vontades, mas se a gente não criar um ambiente propício a isso, essa estrutura. Por isso a criação de um conselho específico, porque a gente sabe, e eu disse na tribuna, que o número de crianças que estão sendo laudadas é muito maior, porque agora nós estamos indo à frente, avançando. Para vocês terem uma ideia, eu sou autor da lei do Setembro Amarelo e de um projeto chamado Vírgula, que ajuda as pessoas com depressão, síndrome do pânico e crise de ansiedade. Então, no mês de setembro, mas isso acontece no ano inteiro, mas com maior intensidade no mês de setembro, eu rodo as escolas para a gente poder conversar um pouco com os alunos, né? Então, ao todo, já são mais de 4.000 crianças e adolescentes que a gente pôde compartilhar vivências. E dentro desses estudos, eu descobri que só em 1949 as doenças mentais começaram a ser diagnosticadas. 1949, ano em que meu falecido pai nasceu. É pouquíssimo tempo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, obviamente, com a evolução da ciência e do conhecimento, nós vamos chegar num número muito maior. E a gente precisa ter pessoas especializadas dentro de um conselho, que eu faço um destaque, um conselho paritário, com representantes da sociedade civil e do poder público, possam discutir de uma forma bem específica determinados pontos. Eu já fui secretário de esportes, todo mundo aqui sabe, um trabalho que a gente fez de democratizar o esporte. Algumas questões você tem que chamar o pessoal da Secretaria do Esportes para discutir, assim como o pessoal da Fundação Cultural. Mas nós vamos ter situações que envolvem a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, como essas crianças estão sendo atendidas, como essas pessoas, né? Porque aqui não são só crianças, nós temos adultos também, e a qualidade de vida dessas pessoas tem que ser ampliada. Por isso, voto favorável a essa propositura, porque hoje a gente cria um conselho específico, porque nós já temos, né, Jean, o conselho da pessoa com deficiência. A gente poderia até entrar numa discussão do porquê não inserir dentro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Eu tive a oportunidade de conversar com o Alex da Fanuel, acredito que ele esteja ainda como coordenador do CMDCA,
E eu falei para ele o meu ponto de vista. O CMDCA, ele também pode tratar desse tema, mas como é um desafio grande e um número é muito mais expressivo, com dificuldades diárias, eu acho que a gente tem que tratar de forma diferente. A gente tem que ter, sim, um conselho da criança e do adolescente atípico. Sou favorável. O projeto continua em discussão. Eu queria que nesse dia tão importante a gente pudesse manter o clima de festa, de companheirismo que está acontecendo no primeiro projeto. Mas é importante que essa casa trave debates que são relevantes para a população. A gente não pode concordar com tudo. Tenho certeza que todos os vereadores aqui têm uma preocupação genuína com esse tema. Todos estão ligados a essa questão, se preocupam. Muitos têm familiares que são pessoas com deficiência, então tenho certeza que vão ter a sensibilidade de ouvir todas as considerações e de refletir sobre elas. Eu primeiro quero destacar o quanto é importante a gente ter transparência no poder público para que a gente consiga entender os produtos, o que sai daqui dessa casa, o que sai da prefeitura, os projetos de lei, como resultados de um processo, de algo que é construído. Esses 3 projetos de lei do Executivo que vão ser votados aqui, eles surgiram como resultado de um gabinete de crise do prefeito. Todas vocês que são mães atípicas sabem bem do problema com a falta de acompanhamento nas escolas públicas aqui de Jacareí. Muitas de vocês tiveram problemas de não poder levar os filhos, as filhas nas escolas por conta da falta do acompanhante. Esses 3 projetos de lei, eles surgem como resposta a essa crise, a demanda de vocês para que isso fosse resolvido. Infelizmente, ainda hoje esse problema não foi resolvido. Ainda falta inclusão nas escolas. Na semana que vem eu vou visitar várias escolas aqui de Jacareí para verificar quantas estão já com os agentes de apoio escolar que foram contratados, que foram prometidos como solução para esse problema. De uma forma ou outra, um problema não anula um avanço. Esses 3 projetos são sim projetos bons, projetos que trazem avanço para a causa PCD aqui em Jacareí. Mas esse primeiro projeto que a gente está deliberando em específico, ele tem várias peculiaridades que a gente precisa prestar atenção. A primeira peculiaridade é que eu, a princípio, percebi que eu era contra esse projeto da criação do Conselho da Criança e do Adolescente Atípico, da defesa dos direitos da criança e do adolescente atípico, porque ele enfraquece um conselho que já existe, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Ele divide a deliberação em dois órgãos ali que vão ter mais dificuldade de conversar. E todo mundo que acompanha conselhos aqui em Jacareí sabe bem o quanto os conselhos hoje estão esvaziados, quantos conselhos estão aparelhados pelo poder público, a maioria dos membros são membros do poder público e o quanto as discussões não conseguem avançar para o bem das pessoas que são beneficiadas, deveriam ser beneficiadas por esse conselho. Além disso, outra coisa me incomodou um pouco nesse projeto. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, especialmente quando a gente fala de autismo, vem imediatamente a imagem de uma criança autista na cabeça. Mas os autistas crescem, as pessoas com deficiência crescem. A gente tem hoje muitos mais pessoas diagnosticadas, sim. Mas não é porque tem mais autista, é porque o diagnóstico se tornou mais eficiente, porque a gente conseguiu perceber que essas pessoas existiam, essas pessoas que antes eram invisibilizadas. Então, quando a gente cria um conselho que pensa só na criança e no adolescente, a gente deixa de pensar nas pessoas adultas, que tem questões de empregabilidade, que tem questões de saúde, que tem questões de inclusão. E sempre que a gente divide, a gente enfraquece. É aquela frase máxima, dividir para conquistar. Mas aí eu fui analisar esse projeto, fui analisando, e eu percebi que ele tem uma diferença fundamental do outro conselho. Uma diferença que pode fazer ele, inclusive, ser bom, a existência dele. Ele é um conselho deliberativo. O que isso significa? O conselho da pessoa com deficiência é um conselho consultivo. O prefeito, quando ele vai formular alguma lei, quando ele vai tomar alguma decisão, ele tem que ir até o conselho para perguntar: conselho, o que você acha? O conselho da pessoa com deficiência que já existe. E aí o conselho fala: eu acho isso, isso, isso. O prefeito não é obrigado a ouvir essa opinião do conselho. Ele ouve se quiser. Ele vai tomar como um subsídio para a decisão dele. Esse conselho não. Esse conselho ele tem que decidir. É ele que vota e que decide para onde vão os rumos das coisas. Só que esse caráter deliberativo, que está no artigo 1º da criação desse conselho, desse projeto de lei,
ele não aparece em nenhum outro artigo. Ele fala, é deliberativo, mas ele não fala como vai ser deliberativo. Todas as decisões ainda estão na mão do prefeito, estão na mão da Secretaria de Educação, estão na mão da Secretaria de Saúde, não estão na mão do Conselho. Então é deliberativo como? É quase um deliberativo de Araque, né? Então, fazendo essa análise, eu percebi que seria melhor se a gente emendasse o projeto. O projeto pode sim ser bom. Se ele for de fato deliberativo, é um avanço gigantesco para as famílias com deficiência aqui em Jacareí. Inclusive, quero parabenizar os responsáveis por escrever o projeto. Mas ele precisa dessas duas mudanças. As duas mudanças são, a primeira primeiro ele vira deliberativo de verdade. Sempre que o prefeito for fazer uma lei, for fazer qualquer norma que impacte as pessoas com deficiência, ele necessariamente tem que ouvir antes o Conselho. E o Conselho vai deliberar sobre essa mudança. O segundo é que o Conselho, aliás, ainda dentro da primeira mudança, mas a segunda parte da primeira mudança, é que o Conselho passa a formular o orçamento junto com o órgão responsável. Obviamente, o Conselho não tem capacidade técnica para fazer isso. Quem faz o orçamento é um economista, um contador. Então, ele ajuda quem vai formular, que provavelmente vai ser a Secretaria de Finanças. E aí, a segunda mudança é que ele deixa de ser um conselho dos neurodivergentes. Hoje, obviamente, o maior número de pessoas com deficiência aqui em Jacareí são os autistas, são os neurodivergentes. Mas eles não são os únicos. O presidente chamou a atenção para um dado bem interessante, que hoje a gente tem 900 crianças na nossa rede pública de educação. Dessas, cerca de 500 devem ser pessoas neurodivergentes. Os outros 400 são pessoas com deficiências físicas, com deficiências motoras, com mobilidade reduzida, com deficiências múltiplas, com deficiências psicossociais. Essas pessoas não podem ser ignoradas por uma lei que pretende ser inclusiva, por um conselho que pretende ser inclusivo. E aí está a diferença fundamental que eu falei no início. O Conselho dos Deficientes, das pessoas com deficiência, que já existe aqui em Jacareí, ele é consultivo. O conselho que a gente está criando, ele vai ser deliberativo. Então, eles têm naturezas diferentes, eles vão ter uma atuação diferente. Por isso que é importante a gente incluir todas as pessoas. E aí eu quero trazer também aqui a história, o relato de uma mãe chamada Meire, que tem uma filha que tem uma deficiência física, que forçou ela até os 5, 6 anos, estar numa cadeira de rodas. Graças ao tratamento, à reabilitação que a Sofia, que é a filha da Meire, passou ao longo da infância, hoje ela está recuperando o movimento das pernas, ela está conseguindo andar. Só que ela não pode andar na escola porque ela não tem o acompanhamento necessário. Ela não vai para o intervalo porque a estagiária dela não consegue aguentar ela, é uma criança grande. Ela tem dificuldade para ir no banheiro, ela não consegue frequentar as aulas de artes. A gente não pode excluir a Sofia e a Meire da deliberação desse projeto. Então eu peço para os vereadores, eu sei que a gente já teve muitos embates aqui, mas eu peço com toda humildade, tenho certeza que vocês são as pessoas que mais estão antenadas com essa causa aqui em Jacareí, que mais se preocupam. Analisem as emendas que a gente propôs e vamos construir um conselho que seja de fato inclusivo. Muito obrigado. Quero colaborar também, dizer da importância desse conselho. A gente acabou de apresentar um projeto aí e a gente sabemos da importância dele e a melhor forma de podermos trabalhar em cima dele. Eu até apresentei uma emenda aqui para que a gente pudesse aumentar mais uma pessoa representante do poder legislativo que não tem. Também é claro que o vereador já é o fiscalizador, mas dentro do conselho não estava um representante do poder legislativo. Então, a gente está fazendo uma emenda solicitando também mais um na sociedade civil, ficando 7 para a sociedade civil e 7 para o conselho, para os representantes de saúde, educação, assistente social e agora com do legislativo, onde possa acompanhar melhor o trabalho desse conselho. Apesar que todos os vereadores podem ser o fiscalizador, mas nada melhor do que termos um representante dentro do conselho. Tá? Então, hoje nós já temos também dentro do conselho do idoso, dentro do conselho da saúde, e agora nós teremos neste conselho também.
Sabemos da importância, agradecer ao nosso prefeito Celso Florencio por ter encaminhado toda a sua equipe que trabalhou esse projeto, sabendo da importância do autismo em nossa cidade. Então, eu já deixo aqui, eu não voto, né? Mas de antemão já serei favorável a esse projeto. Senhor presidente, o senhor me concede uma parte? Eu estou bastante tranquilo em votar, até porque acho que esse projeto ele está completo, na minha opinião, tá? E respeito todas as outras. Primeiro porque é um conselho já no artigo 1º que diz que é vinculado ao gabinete do prefeito. No artigo 2º, que está lá no capítulo, finalidades, né, o que o conselho vai fazer. E nós temos 12 incisos que fala que o conselho pode propor ideias, pode encaminhar a documentação, pode agir dentro das políticas públicas e, obviamente, se ele é ligado ao prefeito, tudo que for deliberado, porque foi muito bem falado aqui pelo vereador Gabriel, ele é deliberativo. Então, ele deliberando aquilo que acha que é melhor para o avanço das políticas públicas, será direcionado a quem? O conselho está ligado ao gabinete, direto ao prefeito. E o prefeito Celso Florencio, com muito cuidado e com muita sensibilidade, já fez questão de deixar esse conselho ligado a ele no gabinete. Por quê? Para a gente ter mais agilidade, para a gente ter mais eficiência. E não é um tema que saiu ontem da gaveta e começou a ser discutido através de um gabinete de crise. Aí eu discordo. Por quê? Basta a gente pegar os planos de governo, aquilo que foi apresentado, que foi protocolado na Justiça Eleitoral, de todos os candidatos, inclusive, tá? Mas isso também foi falado nos debates que nós tivemos. Foi amplamente falado. Agora a gente começa a ir para a realidade. Então não ficamos na falácia. Agora a gente começa a agir. Então me sinto confortável, até porque já fui 2 vezes membro do CMDCA, do Conselho da Criança e do Adolescente, tenho contato com membros de outros conselhos, né? A doutora Márcia, que é secretária de Saúde, no Conselho do Idoso, tem o Conselho da Mulher também, que a gente falou na semana passada. Ou seja, esse é um formato, e para quem já participou de conselho, sabe que essa rotina, ela já está pré-estabelecida, e para mim, inclusive, com o desenho nessa legislação. E, finalizando também, eu queria agradecer a Priscila, que participou diretamente desse projeto, muito importante para nós. E agradeço a toda a comissão, junto com você, que elaborou esse projeto, trazendo para essa casa, que será de grande valia para a nossa cidade. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Neste momento, nós estamos aqui dialogando, discutindo sobre um projeto de lei que vem do prefeito Celso Florencio, que institui o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicas, aqui no município de Jacareí. Eu venho de um movimento nas escolas e de participação ativa em conselhos, acompanhando filhos na escola, acompanhando o CMDCA, acompanhando outros conselhos aqui da nossa cidade. E percebo o quanto é importante quando o plano de um governo está sendo colocado em prática. Por que eu falo assim, um plano de governo está sendo colocado em prática? Porque isso foi uma promessa na campanha do Celso, que ele daria uma atenção especial às crianças
com as crianças neurodivergentes, também adolescentes. Então, eu vejo assim o quanto é importante quando um conselho vem para esta casa para ser instituído no município e que a gente pode analisar com carinho e verificar a grande importância. Percebam que este conselho, ele é um conselho deliberativo, ele não será só consultado, ele será consultado e deliberado. O conselho é que vai dar ao Poder Executivo as condições para prosseguir os debates com relação às crianças e adolescentes atípicos na nossa cidade. Então, o primeiro passo é esse, que já consta aqui no artigo 2º do projeto. Ele está no artigo 1 do projeto, ele está vinculado ao gabinete do prefeito, e no seu artigo 2º ele já diz que é um órgão colegiado com composição paritária, ou seja, a maioria não é do gabinete do prefeito. Precisa haver pares. Então, assim, tem o executivo, tem nós aqui, quer dizer, a proposta virá, né? E também a principal aqui, como quando diz os membros que irão compor esse conselho, é um representante do gabinete do prefeito, um representante da Secretaria de Assistência Social, um representante da Secretaria de Saúde, 2 representantes da Secretaria de Educação e um representante da Secretaria de Esporte e Recreação. Aqui, do governo, são 6, do setor público. Da sociedade civil, mais 6 pessoas que irão compor. Então, há paridade. E outro, tem mais 3 representantes de pais e mães legais de crianças e adolescentes atípicos. Olha a importância disso. É dar realmente voz às pessoas para que construam juntas políticas públicas para crianças atípicas e adolescentes atípicos aqui na nossa cidade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o projeto, ele contempla, o conselho é importante e que e também dizer a todas as pessoas que nós já temos também no município um conselho que trata dos direitos da pessoa com deficiência, que é a Lei 5710 de 2012. E hoje nós estamos aqui para falar de parâmetros específicos, né? Porque a gente percebe que dentro de um Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, há necessidade de especificar tudo o que se passa com famílias atípicas, crianças atípicas, e por isso a criação deste novo conselho, para que essas mães tenham uma exclusividade, podemos dizer assim, uma exclusividade para debater os assuntos específicos que são de crianças neurodivergentes e crianças e adolescentes atípicos. Certo? Então, eu fico muito feliz, quero aqui agradecer ao prefeito Celso Florencio e toda a equipe jurídica, e na pessoa também da Priscila, mais uma vez citar a Priscila aqui, que pôde dar essa contribuição, e o quanto o nosso gabinete também, né, Priscila? Você esteve aqui com a gente, o quanto o nosso gabinete se esforçou para entender e para estudar e para debater o tema junto com o governo. Não foi, esse projeto já entrou aqui na casa no dia 19/2, então nós tivemos tempo hábil, né, para poder discutir. Ele foi discutido previamente também com a gente, eu pude participar dessa discussão. Posteriormente, a gente viu necessidade de algumas mudanças em outros projetos que nós vamos defender daqui a pouquinho, mas o quanto é importante o diálogo prévio, o diálogo que a gente pode sim entender como proposições que devam ser contempladas. Então, muito obrigada a todos os pais
que fizeram e que levantaram as bandeiras para estas especificidades aqui no nosso município. Muito obrigada e parabéns também a toda a equipe do Executivo e muito obrigada e parabéns também pelas famílias, que a gente sabe o quanto lutam para que tudo seja bem aceito em nosso município, seja na saúde, seja na educação, seja onde quer que seja, na cultura, para que a gente possa vencer essa batalha juntos, porque sozinho não somos nada. E os desafios, eles estão chegando cada vez mais. E a gente está aqui para enfrentar todos eles e ir superando, entendendo, estudando e galgando, né? E ir subindo degrau por degrau para que as coisas realmente aconteçam de fato. Eu sei que são vários os desafios, a gente enfrenta várias dificuldades, mas só para terminar, senhor presidente, a gente tem vários desafios para alcançar, em especial aí com convênios que estão cada vez mais tirando a possibilidade dessas mães terem um atendimento também digno pelo convênio, pelo SUS, que a gente vê como as políticas ainda de enfrentamento são difíceis para essas questões. Para nós, professores, eu falo nós porque sou professora da rede, não uma efetiva, mas fui muitos anos eventual e posso falar com propriedade desses desafios que a gente enfrenta dentro das escolas. Então, os desafios precisam ser superados. E este é um grande momento no município de Jacareí que o Celso está colocando aí para que a gente venha superá-lo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo projeto, que será daqui a pouquinho. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar aqui o Aya Santana, presidente do Partido dos Trabalhadores, Davi Albertino, e dizer que li atentamente esse projeto que cria o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos, não é, no nosso município. Eu, evidentemente, sou a favor da criação de conselhos, porque do conselho é que deva sair as melhores políticas públicas, não é? Porque se reúnem nos conselhos as pessoas que efetivamente conhecem da causa, têm apreço à causa e, portanto, ali nessa discussão é que saem as melhores ideias. Isso é fundamental, a existência dos conselhos, não é, Fernanda? Como na educação, como o conselho da criança e do adolescente, como o conselho da pessoa idosa, isso é extremamente importante. Agora, não basta que a gente crie conselhos e não dê a eles o poder de incluir no orçamento do município as políticas públicas que lá foram deliberadas. Não basta, não é? Até porque, em se tratando da pessoa autista, não precisa de conselho para saber que nós precisamos dar um atendimento digno na área da psiquiatria e psicologia, que a gente dê a eles a oportunidade de serem submetidos ao método ABA, por exemplo. Não precisa de conselho, né? Porque todos nós já sabemos de cor salteado quais são as políticas efetivas para cuidar das crianças autistas. Sabe que o prefeito não sabe? Sabe. O prefeito anterior também sabia. Sabiam de todas essas políticas. E como que tem sido o atendimento prestado na área da saúde? Repito aqui, crianças que estão há 1 ano na fila de psiquiatria, crianças que não têm acesso a medicamentos, desacompanhados na sala de aula. Precisa de conselho para a gente produzir esse tipo de política pública, Angélica? Não precisa de conselho, precisa de orçamento. Agora,
Criar esse conselho é fundamental e importante, porque eu vou votar favorável. Mas agora, prefeito, inclua as políticas que relacionem o tema, que cuidam das pessoas autistas no orçamento. Então o senhor pode conversar com a secretária, por exemplo, de saúde, e dizer a ela que precisa zerar a fila de psiquiatria para criança autista. Pode conversar com a sua secretária de educação e dizer que estagiário não vai resolver o problema de acompanhante de sala de aula, é preciso contratar mais agente de apoio escolar. Não precisa de conselho nesse aspecto. Quer falar, Gabriel? Eu quero, Flavinho, obrigado, inclusive, pela parte. Eu quero só fazer uma consideração para os vereadores. A gente propôs 2 emendas aqui hoje, a emenda 1 e a emenda 2. A emenda 1, ela não muda em nada o projeto, ela não cria novas obrigações, ela não muda o caráter de deliberatividade do Conselho. Respeito à posição do vereador Hernani, que entende que o Conselho já é suficientemente deliberativo, mas eu peço, por gentileza, que vocês apreciem a emenda 1 em separada da emenda 2, porque a emenda 1 só inclui mais pessoas no Conselho, cria o Conselho de pessoas com deficiência e não o Conselho de neurodivergentes. A gente tem que ter diversidade na inclusão, a gente não pode começar excluindo no que era para incluir. E aí entendo se vocês não quiserem mudar o caráter deliberativo, colocar deliberação sobre orçamento, sobre leis, enfim, está tudo bem. Cada um aqui tem o direito de entender os projetos de sua forma, mas pelo menos considerem essa questão da gente incluir todo mundo e não excluir ninguém. Obrigado, Flavinho. De nada. Olha, por que eu falo de orçamento? Para que vocês tenham uma ideia. O próximo projeto criará cargos, estrutura administrativa. Sabe quanto custará essa estrutura administrativa? R$1.191.000. Isso aqui é o valor que será gasto com estrutura administrativa. Será que esse dinheiro, se a gente aplicasse, por exemplo, no mutirão, para zerar a fila de consulta de psiquiatria, não seria, nesse momento, mais importante? A prefeitura já tem trocentos cargos em comissão. Será que não seria importante a gente atribuir à diretoria, por exemplo, na educação, as atribuições de atender os autistas que precisam da rede de ensino? Bastaria isso. Amplia a competência da diretoria de educação, amplia a competência de alguma gerência na Secretaria Municipal de Saúde para incluir o atendimento à pessoa autista. Agora, os cargos serão criados e eu espero que essa diretoria efetivamente tenha recurso para aplicar nessas políticas tão importantes. Porque a questão do poder público não é só criar estrutura administrativa. A questão do poder público é ter orçamento para executar. Essa que é a questão. Algumas diretorias, subsecretarias que foram criadas aí, tem até vereadores que são críticos aqui, nos últimos anos, que não funcionou. Serviu para criar cargos exatamente. Mas quando se vai apurar o que aquela diretoria criada fez, absolutamente nada. Então, assim, nossa oposição aqui é uma oposição séria, responsável, mas a gente não pode vir aqui e pontuar esses elementos. Eu quero saber, prefeito Celso, qual o valor que será destinado no orçamento da saúde para a gente zerar a fila de psiquiatria no atendimento às nossas crianças autistas. Eu quero saber qual o orçamento da educação, parte dele, que será destinado para essas políticas públicas. Cadê a Fundação Cultural? Tem recurso para fazer eventos culturais com as crianças autistas? Então a questão é fundamental, o Conselho, repito aqui, mas eu quero saber, prefeito, quais são os valores que serão destinados no orçamento para que a gente garanta a essas crianças, essas pessoas, o mínimo de direito e de dignidade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que faça a leitura das emendas.
Emenda número 1, artigo 1º. O caput do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos, CMICAA, será paritário, constituído por 14 membros e seus respectivos suplentes, os quais serão nomeados e empossados por meio da portaria do Executivo, da seguinte forma. Artigo 2º. O caput do inciso 1 do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação. 1. 7 membros representantes e indicados pelo poder público. Artigo 3º. O inciso 1 do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe fica acrescido da linha F, com a seguinte redação. 1 representante do Poder Legislativo. Artigo 4º. O caput do inciso 2º, do inciso 2, do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação. 1. 7 membros representantes e indicados pela sociedade civil organizada. Artigo 5º. A linha B do inciso 2 do artigo 5º do projeto de lei em epígrafe passa a constar com a seguinte redação. A linha B. 2 representantes de entidade ou associação de apoio à pessoa atípica com sede em Jacareí. Câmara Municipal de Jacareí, 31 de março de 2025, assinado Paulinho de Esporte, vereador do Podemos e presidente desta casa. Justificativa. Esta emenda objetiva incluir um representante do Poder Legislativo Municipal no Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes, CMICAA de Jacareí, bem como aumentar para 2 a quantidade de representantes de entidade ou associação de apoio a pessoa típica com sede em Jacareí. Câmara Municipal de Jacareí, 31 de março de 2025, Paulinho do Esporte, vereador do Podemos, presidente. Emenda número 1 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 2. Artigo 1º da emenda. São acrescidos os incisos 13 e 14 ao artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, com a seguinte redação. Inciso 13. Deliberar em caráter preliminar sobre a expedição de atos normativos do Poder Executivo relacionados à inclusão e aos direitos das crianças e adolescentes atípicos, assegurando a participação do Conselho no processo de regulamentação de políticas públicas. Inciso 14. Auxiliar as secretarias municipais e demais órgãos competentes na formulação de peças orçamentárias anual, garantindo a previsão de recursos para ações de programas voltados à inclusão e ao atendimento das necessidades das crianças e adolescentes atípicos. Artigo 2º, suprime o artigo 5º, parágrafo 2º do projeto de lei epígrafe. Justificativa. A presente emenda visa aprimorar as competências do Conselho Municipal de Inclusão e Adolescentes Atípicos, por meio da inclusão dos incisos 13 e 14. Esses dispositivos garantem a participação ativa do Conselho na deliberação preliminar sobre atos normativos do Poder Executivo e na formulação da peça orçamentária, fortalecendo seu papel na regulamentação e implementação de políticas públicas. Essa medida reforça o caráter democrático e deliberativo do Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes, garantindo que as decisões sejam tomadas com base na experiência e no conhecimento técnico de seus membros. Além disso, amplia a transparência e a efetividade das políticas de inclusão, assegurando as necessidades das crianças e adolescentes atípicos sejam devidamente consideradas
na alocação de recursos públicos. Dessa forma, a inclusão dos incisos 13 e 14 contribui para uma governança mais inclusiva e democrática, consolidando o papel do CMICAA como um agente fundamental na defesa dos direitos das crianças e adolescentes atípicos. Por fim, a supressão do parágrafo 2º do artigo 5º busca preservar a segurança jurídica e a estabilidade do mandato dos conselheiros, uma vez que substituição de membros pelo órgão ou instituição apresentada poderia comprometer a continuidade dos trabalhos do CMICAA. Como a lei já prevê a figura dos suplentes, essa previsão se torna desnecessária, evitando redundância e reforçando a legitimidade do Conselho. Câmara Municipal de Jacareí, 1 de abril de 2025. Gabriel Belém, vereador do PSB. Presidente, pela ordem, só uma observação rápida. É que eu falei emenda 1 e 2 e na Secretaria Legislativa trocou o número. 1 e 2 era a nossa numeração interna. A emenda 3 é a que muda efetivamente a lei, promove mudanças na questão da deliberação. E a emenda 3 é a que só inclui mais pessoas, inclui todas as pessoas com deficiência, não só os neurodivergentes, só para não causar confusão. Emenda número 2. Emenda número 2 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Agora, acho que conta. Emenda número 2, rejeitada por 10 votos. Próxima emenda. Emenda número 3. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, em epígrafe, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Entende-se por crianças e adolescentes atípicos aqueles que apresentam condições de neurodesenvolvimento, cognitivas, neurológicas, comportamentais, físicas, motoras, auditivas, visuais, psicossociais ou múltiplas que exigem apoio e atenção diferenciados, tais como, mas não se limitando ao transtorno do aspecto autista TEA, transtorno opositor desafiador TOD, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia, paralisia cerebral, distrofia musculares, malformações congênitas, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiências múltiplas, deficiências psicossociais, entre outras condições que impactam o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. Artigo 2º. O artigo 3º. O artigo 3º, a linha 10, do projeto... Desculpa. Artigo 3º do inciso 10 do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação. Inciso 10. Promover campanhas de conscientização sobre condições de neurodesenvolvimento cognitivos, neurológicos, comportamentais, físicas, motoras, auditivas, visuais, psicossociais ou múltiplas. Justificativa. Presente emenda tem como objetivo ampliar a definição de crianças e adolescentes atípicos, garantindo a isonomia entre pessoas neurodivergentes e aquelas com outros tipos de deficiência. O texto original contemplava apenas condições relacionadas ao neurodesenvolvimento, cognição, neurologia e comportamento, o que poderia resultar na exclusão de crianças e adolescentes com deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais, psicossociais ou múltiplas. A inclusão dessas condições no projeto de lei assegura que todas as crianças e adolescentes que necessitam de apoio e atenção diferenciados tenham seus direitos reconhecidos e protegidos. Essa ampliação está em consonância com os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a ONU, e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146/2015,
que estabelecem a igualdade de oportunidades e acessibilidade como pilares fundamentais da inclusão social. Dessa forma, a presente emenda aperfeiçoa o projeto de lei, garantindo que ele seja mais inclusivo, democrático e alinhado com os princípios da igualdade e da justiça social. Câmara Municipal de Jacareí, 1 de abril de 2025. Assinado, vereador Gabriel Belém, do PSB. Emenda número 3, em votação. Os vereadores que forem contrários, se manifestem levantando o braço. Emenda número 3, rejeitada com 9 votos. Próxima emenda. Não temos mais emendas, senhor presidente. Solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Olha, eu voto favorável a esse projeto e torço, não é, para que o Conselho produza boas políticas públicas no nosso município e o prefeito as implemente. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? O voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Eu vou votar favorável porque eu acho que é muito importante a gente ter um conselho que trate desse tema de forma deliberativa. Mas eu quero deixar registrado aqui que nós tentamos incluir todas as pessoas com deficiência e eu quero também que fique registrado todos os vereadores que foram contra esse tipo de emenda. Quero dizer que a gente conversou com as mães atípicas que estavam aqui, várias delas, todas elas foram favoráveis à inclusão de todos os tipos de deficiência dentro do Conselho. E, então é importante que a gente saiba quem foi contra e quem foi a favor. Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, em especial ao prefeito Celso, por ter capitaneado esse projeto e ter conduzido a criação desse conselho específico. E mais uma vez aqui eu reforço, as crianças e adolescentes com deficiência, elas já são absorvidas pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós já temos um conselho específico. Agora nós só estamos dando destaque e fazendo aqui criando uma estrutura que vai favorecer as pessoas neurodivergentes. Sou favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero deixar aqui registrado que nesse projeto de lei original, o prefeito Celso Florencio, no parágrafo único do artigo 2º, já menciona, entre outros transtornos que impactam o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. Então, dessa forma, não é necessário nenhuma emenda para poder ser colocado diretamente outras deficiências, porque já está aqui escrito implicitamente que toda deficiência desse quesito já é abarcada por essa situação. E as demais deficiências já tem um conselho próprio para isso. Sou favorável ao projeto, mas deixar aqui registrado que o prefeito, nesse projeto, não se omitiu e está aqui escrito, entre outras deficiências, também serão abarcadas nesse projeto da parte neurodivergente. Discussão única do PLE número 4 de 2025. Autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza. Institui o Conselho Municipal de Inclusão das Crianças e Adolescentes Atípicos, CMICAAD Jacareí. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Presidente, pela ordem, acho que o vereador Joex não votou. Votou. Desculpa, vereador. Votou? Desculpa, vereador. Vereador Joex, como é o seu voto? Como vota o vereador Joex? Desculpa.
Vou agradecer ao Gabriel Belém por ele ter prestado atenção. Parabenizar o Celso pelo projeto e também quero agradecer ao Jean por poupar minha fala. Muito obrigado. Sou favorável. Eu já pus 12 lá porque... Agora sim. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.